Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Aleluia. Na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Peço a Deus que nesta hora te dê o discernimento da palavra. Peço também a Deus que te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você possa absorver e entender aquilo que Deus vai falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. A igreja de Corinto era uma igreja tão fervorosa, era uma igreja tão cheia do poder de Deus, uma igreja com a qual havia sido arquitetada, implantada, guiada, conduzida pelo pastor Paulo, o maior missionário que a palavra de Deus nos revela. E mesmo uma igreja tão poderosa e fervorosa tinha problemas como todas as outras. Uma igreja com a qual não havia outro pastor que pudesse conduzi-los, doutriná-los, nem guiá-los. Um apóstolo com a qual era diferenciado, instruído, letrado. Estava ele com a incumbência de doutrinar aquela igreja. Porém, ele diz para a igreja: aquele que está de pé, olhe, cuide para que não caia. Eu digo isso para você nesta hora. Se você está de pé, cuide para que não caia. Quando estamos de pé, é o momento mais perigoso na nossa vida, com a qual deixamos entrar em nosso coração a soberba, deixamos entrar em nós pensamentos negativos. Quando estamos de pé, de bem com a vida, pisamos em pessoas, fazemos pouco caso dos nossos irmãos. Você que está de pé, cuide para que não caia. Porque virá a tentação sobre vós,
Oxalá Deus permitisse que só vivêssemos na prova. Com certeza aguentaríamos. Mas eu digo isto porque na prova não somos soberbos. Andamos de cabeça baixa. E tudo aquilo que nos sobrevém, driblamos com facilidade, porque não temos cabeça para afrontar, para perseguir, para entristecer ou magoar ou apontar os nossos irmãos. Quando estamos na prova, tudo aquilo que nos sobrevém é de benéfico e é o momento com o qual Deus mais trabalha ao nosso favor. Porque não somos orgulhosos nem arrogantes, porque estamos no deserto, muitas das vezes feridos, entristecidos. Lembre de quando Deus permitiu que acontecesse alguma perda na sua vida, seja de objetos, bens ou até mesmo família. Nos entristecemos de uma forma em que pode nos sobrevir qualquer coisa, que não vamos murmurar. Não temos força para questionar. E aí Deus tem livre passagem para nos comandar, porque nos entregamos aos pés da cruz. Fique de pé. Peça para Deus humildade, para que nos momentos de bonança, de alegria, você não se desfaça de nenhum dos que estarão à tua volta. Peça para Deus o discernimento. Peça para Deus para te moldar, para que você sempre seja um vaso de barro. Versículo 13 diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Não veio tentação sobre vós senão humana. Não aguentaríamos tentações espirituais da parte do adversário. Então o inimigo ele usa o ser humano para te afrontar. E ainda assim queremos parar na caminhada. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá o escape para que cada um de nós possa suportar a tentação. Mas talvez o maior problema seja você, que não está se preparando para o dia mau. Talvez você ache que só por ir à igreja o dia mau não vai vir sobre a tua vida. Você está enganado. O dia mau, ele bate na porta de todo ser humano, seja ele crente ou ímpio.
aquele que serve a igreja e aquele que não serve a igreja, aquele que vai e aquele que não vai. Você já ouviu a expressão que o sol nasceu para todos? Então a tentação vai vir sobre a tua vida. Esteja preparado, esteja pronto para as investidas, para as setas que serão lançadas sobre a tua vida. Se prepare todos os dias para isso, para você não cair em tentação, para você não desistir de caminhar, para que a cegueira espiritual não alcance você. Então esteja preparado para esse dia. Se revestir das armaduras de Deus é diário. Se você está coberto pelo sangue de Jesus, então prove. Ajude as pessoas a enxergarem isso. Suportar os mais fracos. Existem vasos mais fracos que talvez não tenham a visão que você tem. Deus não vai te deixar ser tentado mais do que você pode, mais do que você consegue. Deus te ama tanto que Ele não vai te perder. Ele não vai te deixar sozinho, mas você precisa fazer. Você precisa mover o coração de Deus com a tua oração. Existem certas atitudes que fazem com que Deus se levante. Eu fui para casa ontem com um motorista, só eu e ele. E logo quando eu entrei no ônibus e começamos a conversar, ele falou para mim que era um cristão. Eu não disse nada, porque se você não enxergar o cristão em mim, então não tem por que eu dizer que sou. E na nossa conversa, ele começou a comentar a respeito de um colega dele que foi agredido sem causa. E aquele colega não fez nada. E ele questionou para comigo, dizendo que se estivesse no lugar daquele amigo, ninguém o agrediria. Não tem religião, não tem igreja, não tem nada que o impeça de agredi-lo também. E eu nada falei. Se Jesus, ele tomou o primeiro lugar na tua vida, se você nasceu de novo, então tem alguma coisa errada se você tiver as mesmas atitudes que esse homem. Não vou dizer que isso não possa acontecer, porque seremos perseguidos por amor à palavra. O próprio Senhor Jesus disse que seríamos lançados como ovelhas em meio a lobos devoradores. Mas não esqueça de que tudo está no controle e no comando de Deus. E se Ele permitir, aceite. Porque há uma vitória para você depois. Se Deus permitiu, se Deus te colocou nesta situação, Ele vai garantir se você não buscou por ela. Porque se você ferir a espada você será ferido. Então vigie e busque a Deus.
para que o mal não possa tocá-lo. Mas se puder, aceite. Estava vindo trabalhar no dia de hoje e cumprimentei um morador de rua que me olhou. Dei a ele boa noite e falei para ele desta forma: tudo bem, amigo, como estás? Ele disse para mim que iria me arrebentar na madeira. Eu parei e olhei para ele e falei: então, já que você me deu essa oportunidade, eu vou dizer para você que Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E ele, não satisfeito, continuou falando que iria tomar a atitude de um amigo dele que andava com uma madeira cheia de prego para bater nas pessoas. E eu disse para ele: não faça isso, homem. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. E um dia Jesus vai te resgatar deste abismo. E quando eu saí dali, eu olhei para o céu e falei: Senhor, se aquele homem tivesse uma madeira, o que eu faria? Se foi permissão tua, eu aceito. Tenha convicção de onde você tem andado, de como estão as tuas vestes, do que você tem feito em oculto. Fique de pé. É o que Deus quer para a tua vida. Fique de pé. Para ficar de pé, você precisa fazer 3 coisas. Número 1, se preparar. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa se preparar. Deus, ele vai te botar no deserto, assim como fez com o povo de Israel, para saber aonde está a tua fé. Onde está o teu coração? Está em Cristo ou nas riquezas? Então se prepare para este dia. Se prepare. Se revestir das armaduras é para todos os dias. Quanto mais você busca, menos você erra. Não estou dizendo que você não vai errar, mas quanto mais você busca a Deus, menos você erra. A tendência é menor, tua cabeça vai estar em outra coisa. Nunca ouviu a expressão de que a mente vazia é a oficina de Satanás? Com o que você tem preenchido tua mente? Com programas de fofocas? Com brigas e dissensões, vídeos malignos de confusões? É o que tem mandado para você pelo celular ou na internet? O que você está preenchendo? Com o que você está preenchendo a sua mente? Número 2 é a humildade. Humildade. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 8, versículo 8: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aquele centurião, ele tinha poder sobre homens. Como disse esse pequeno versículo, era um criado dele que estava enfermo. E um homem com status, com posses, uma das mãos, um dos olhos de César, guiado por sacerdotes, se humilhou diante de um homem que não tinha parecer nem formosura. Mas a fama de Jesus, ela estava em toda a redondeza de Jerusalém, de Judéia, de Samaria. A fama de Jesus tinha corrido bem longe ao redor. E ele acreditou. Ele falou para Jesus que ele não se achava na situação ou na posição de ser digno de que Jesus entrasse debaixo de sua casa. Às vezes somos tão arrogantes que deixamos passar despercebido coisas tão simples. E ainda dizemos que Deus está na frente. Às vezes afrontamos os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos. Afrontamos as pessoas que não têm nada a nos oferecer, nos colocando como superiores. Mas quero abrir teus olhos nessa hora. Deus, ele quando olha para a terra, ele enxerga todos iguais. Porque a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então comece a enxergar as pessoas como iguais. E Jesus, ele fala para aquele homem a respeito da fé. E aquele centurião, ele teve sua vitória. Foi feito como a fé daquele homem, que se humilhou em palavras diante do Senhor Jesus e moveu o coração do Mestre. Mova o coração do Mestre com as tuas palavras. Tenha humildade. Não importa onde você esteja, não importa onde Deus vai te levar, nada é teu. Vamos dar conta de tudo para com o Senhor, porque até o dom que Deus te deu não te pertence. Vai ser devolvido. Para estar de pé, você também precisa ter perseverança.
Você precisa perseverar. É um conjunto. Oração, jejum e leitura da palavra. Tudo é um conjunto. Para você ficar de pé, além de se preparar e ter humildade, persevere. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 29: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Muito forte, né? Sabe o que isso significa? Nem sempre aquilo que você está falando está sendo e vindo do seu coração. Podemos estar orando só da boca para fora. Não adianta. Tem que ser um conjunto. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro temos que seguir a paz com todos. Depois disso, se santificar, consertar o altar. É uma exigência do próprio Senhor. Caso contrário, não vamos ver ao Senhor da glória. Muitas das vezes estamos de joelhos orando para trazer mal ao nosso próximo. Uma certa feita, eu morei num lugar onde havia uma igreja, foi a primeira igreja instituída naquele bairro. Foi uma bênção. Até que uma outra igreja, com uma outra visão, também foi estabelecida naquele bairro, na mesma rua. E por causa da visão daquele líder, os jovens saíram de uma igreja e foi para outra. E aquele pastor com a qual estava perdendo as ovelhas, na verdade ele não estava perdendo porque as ovelhas não eram dele. Importa que sejam elas salvas, porque tudo é do Senhor Jesus. Foi ele para o monte orar para Deus fechar aquela igreja que levou seus jovens. Aquele homem não estava focando a salvação das almas. Estava ele de olho, movido por uma emoção momentânea diante de uma igreja lotada de jovens. Nem sempre a oração que temos feito tem alcançado os ouvidos do Todo-Poderoso. Então reveja o que você tem falado. O livro de Tiago diz: pedis, não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes no vosso próprio deleite. Somente você sabe o que você tem pedido a Deus, que tem falado com Ele. Peça para o Espírito Santo te orientar, para que você persevere na oração, para Deus poder te dar vitória e você permanecer de pé.
Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida em primeiro lugar. E para você também Deus preparou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus o abençoe.